Porque a maior parte dos cristãos não acreditam que a igreja estará na grande tribulação, mas assim como Deus tem preparado as suas duas testemunhas para o período da grande tribulação, nós vemos também Satanás preparando as suas duas testemunhas para fazer oposição ao povo de Deus na grande tribulação. E eu dou risada, queridos, porque hoje nós cantamos na igreja louvores, dizendo que a igreja será arrebatada num piscar de olhos, de maneira repentina, de que a igreja não estará na grande tribulação, só que Satanás está preparando as suas duas testemunhas porque ela acredita mais no ensino das duas casas de Israel, no ensino das duas testemunhas, do que a maior parte dos cristãos. Eu tenho conversado com alguns amigos queridos a respeito do ensino das duas casas de Israel, ou alguns até citam antes de eu falar, e muitos olham para o ensino das duas casas de Israel e dizem, até tem base bíblica isso que você está falando. Só que as pessoas não conseguem compreender, queridos. Esse é um ensino fundamental para que a igreja saiba o que ela passará no tempo do fim. Algumas revelações na palavra de Deus desbloqueiam o nosso entendimento para que saibamos o que a igreja vai viver no tempo do fim. Existem muitas pessoas que não conseguem entender o que a igreja passará nos últimos dias, porque estão conformados com o ensino que tem sido disseminado ao longo das gerações. Muitos teólogos limitam as revelações do Senhor e agem em suas congregações como se Deus não tivesse mais nada para revelar. E quando eu falo a respeito de novas revelações, eu não estou falando que Deus vai revelar ou que alguém aparecerá com algo extra-bíblico ou uma revelação extra-bíblica. Quando eu falo em Deus revelar novas coisas para o final dos tempos, na realidade é Deus iluminando o nosso entendimento, Deus iluminando o nosso saber para que entendamos as revelações que já estão escritas na palavra de Deus. Não existem revelações novas. O que existe é um novo entendimento a respeito que Deus deixou na lei, nos salmos, nos profetas e as revelações que são discernidas pelos servos do Senhor no Novo Testamento. No vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez a respeito das duas testemunhas. E as duas testemunhas, que é o ensino das duas casas de Israel, é justamente um ensino que desbloqueia a nossa mente para que compreendamos como a igreja viverá no final dos tempos. E você sabia que Neemias e Esdras, em alguns momentos de seus ministérios, eles são uma tipologia das duas testemunhas? Eles são a tipologia das duas virgens, ou são tipologias, figuras do que a igreja que não dormirá viverá no tempo do fim? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mais uma vez, Deus nos mostra em sua palavra dois servos do Senhor que são tipologias, figuras das duas testemunhas que estarão vivendo na última semana de Daniel, no período da grande tribulação, nos mostrando que Deus é maravilhoso e em vários textos ele confirma as palavras que ele deixou para o tempo do fim. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Queridos, um dos maiores desejos do meu coração é poder melhorar a qualidade do nosso canal e também ter mais tempo para gravar novos vídeos. Este canal, o YouTube, abriu a possibilidade de recebermos recursos financeiros. E por isso eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda. Se você puder, contribua com o nosso canal, se tornando membro do canal e nos ajudando com uma contribuição financeira. Se você puder, também faça uma oferta via Pix, porque o seu recurso financeiro nos ajudará a melhorar a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo e, quem sabe, poder gravar mais vídeos em outros dias da semana. Combinado? Então, se você puder, torne-se membro do nosso canal. Bom, eu tenho falado a respeito há muitos meses já sobre as duas testemunhas do Senhor, que são aquelas duas virgens da parábola das 10 virgens, aquelas duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital, que representam a igreja de Jesus Cristo que não vai dormir no final dos tempos. As duas testemunhas, as duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital pelo Senhor na parábola das 10 virgens, as duas asas da grande águia, ou as duas oliveiras, os dois servos do Senhor, os dois ungidos do Senhor que assistem diante do Senhor de toda a terra.
Todas essas são linguagens que a palavra de Deus nos mostra para falar a respeito de um mesmo povo. Uma igreja que não vai dormir, uma igreja que vai estar despertando muitos cristãos na última semana de Daniel para viver o poder e a graça do Senhor. Essas duas testemunhas, que é um grupo específico de cristãos, que mantém a sua vida de oração, que mantém a sua vida de meditação na palavra de Deus, que se esforça para estar em comunhão com os santos, para viver o poder e a graça do Senhor. Poder e graça esses reservados para a igreja do tempo do fim. A igreja do Senhor será tratada no deserto dos povos, em lugares ermos. E nós precisamos entender, queridos, que a maior parte dos cristãos vão dormir, muitos já estão dormindo, porque os ensinos deste mundo e até a teologia cristã tradicional está fazendo com que essa igreja não enxergue as revelações para o tempo do fim. E se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, que fala a respeito desse ensino das duas testemunhas, eu sugiro que você pause esse vídeo aqui, acesse os vídeos e os links estão na descrição do vídeo hoje, para que você compreenda essa revelação maravilhosa e saiba o porquê que Neemias e Esdras são figuras das duas testemunhas que estarão na grande tribulação, porque a igreja estará na grande tribulação. Só que existem muitos ensinos que bloqueiam o entendimento de muitos cristãos. Então, assista aqui o ensino das duas casas de Israel para que você compreenda essa revelação maravilhosa. Queridos, vai lá comigo em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, nós vamos ler muitos versículos, por isso eu sugiro que você esteja com a sua Bíblia aberta. Talvez eu divida esse vídeo em duas vezes ou faça um vídeo continuação. Mas nós precisamos conhecer outros estudos, outros ensinos, para que você não pense que eu estou inventando algo aqui da minha cabeça. Na verdade, Deus ele deixa a confirmação de suas revelações em outras passagens, em outros textos bíblicos. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós precisamos entender que a tradução ou a legenda das revelações do livro de Apocalipse, nós temos que ir para o Antigo Testamento. Nós precisamos ir para a lei, para os salmos e os profetas. Ali estão todas as linguagens necessárias para que possamos compreender as revelações e as linguagens do livro de Apocalipse. Existem muitas pessoas que não se interessam pelas revelações da palavra de Deus, justamente porque elas não entendem que a própria Bíblia explica que a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Tudo que você precisar a respeito das revelações da palavra de Deus estão na própria palavra de Deus. Então vai lá comigo em Neemias capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 21, e o versículo 1 diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Primeira coisa, queridos, nós precisamos compreender ou relembrar em que momento Neemias e Esdras estão vivendo aqui. Você sabe muito bem, você conhece muito bem a história de Neemias. Neemias foi um homem tocado por Deus para que ele voltasse para Jerusalém e ajudasse na reconstrução da cidade. Você conhece a história do cativeiro babilônico? A Babilônia leva Israel, leva Judá cativo, e tem toda aquela situação no reinado de Nabucodonosor, no reinado do filho de Nabucodonosor, e Judá, o reino de Judá acaba sendo levado ali para o cativeiro, e muitas situações acontecem. Deus dá a revelação ao profeta Daniel dizendo, olha, na palavra de Deus está escrito que este cativeiro duraria 70 anos. Daniel estava ali lendo o livro do profeta Jeremias, e ele vê ali que o cativeiro tinha acabado após 70 anos. E Deus promove algumas situações, toca no coração de alguns homens, e nós vemos Zorobabel, Esdras e o próprio Neemias em levas trazendo os israelitas, os judeus de volta para Jerusalém. Só que Neemias ele é tocado de uma tal maneira por Deus para que no ministério dele ele retornasse e reconstruísse os muros da cidade. Neste momento aqui, nesse versículo 1 do capítulo 4, nós estamos assistindo
nós estamos lendo, nós estamos assistindo o relato de Neemias a respeito deste processo da reconstrução dos muros. E queridos, Neemias, Esdras, Neemias que estava ali com a mão na massa, organizando todo o povo para a reconstrução dos muros, nós vemos aqui que se levantou uma oposição para que Neemias e toda aquela nação não reconstruísse os muros da cidade. Neemias, ele sofre ali com algumas perseguições, oposições, e justamente é o que a igreja vai viver no tempo do fim. Você precisa olhar para Neemias e para Esdras, sabendo que foram dois homens literais, sabendo que esses dois homens fizeram parte da história de Israel e como fizeram parte da história de Israel, nós precisamos entender que Neemias e Esdras fazem parte da nossa história. Só que aquilo que Neemias e Esdras viveram, e nós podemos colocar também Zorobabel, que em determinados momentos Zorobabel é uma figura de Jesus Cristo, porque ele foi um homem usado para a reedificação do templo. Zorobabel é um homem que colocou as bases, só que foram bases literais para a reconstrução do templo, quando Deus ele toca ali o rei Ciro para que o povo de Judá fosse liberto e voltasse para Jerusalém. Zorobabel ele foi um homem tocado por Deus para a reconstrução do templo. E ali nós lemos aquela palavra maravilhosa a respeito de que a glória da segunda casa seria uma glória ainda maior. E essa profecia, ela estava falando a respeito da igreja, estava falando a respeito da reedificação do templo de Davi, da tenda de Davi, né, que seria a igreja que adoraria ao Senhor em espírito, em verdade, as duas casas de Israel. Nós vemos o apóstolo Tiago relatando também a respeito disso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, naquele encontro maravilhoso, naquele concílio maravilhoso registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós estamos olhando aqui um cenário de reconstrução da cidade de Jerusalém, nós estamos olhando aqui um cenário da reconstrução espiritual de Jerusalém, assim do reino de Judá, e tem uma ligação direta com as duas casas de Israel. Então, Neemias, ele está num momento aqui em que Jerusalém estava sendo reconstruída, a cidade, os muros, o templo estavam sendo reconstruídos, porque a partir daquela reconstrução literal, surgiria ali o plano de Deus para a construção das duas casas de Israel, que são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. Existe todo um cenário histórico e nós não podemos ignorar o cenário histórico, porque o cenário histórico nos ajuda a compreender as profecias para o tempo do fim. Agora, queridos, Neemias está ali trabalhando com o povo de Judá para a reconstrução dos muros de Jerusalém e surgem oposições. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Neemias e Esdras representam as duas testemunhas do Senhor. E quando nós olhamos para a oposição, nós vemos aqui Sanbalat e Tobias, que representam a oposição ou a anti-obra que no tempo do fim estará afrontando o povo de Deus. Inclusive, queridos, eu tenho um vídeo aqui falando a respeito do espelho de Satanás, quando Satanás, ele acredita muito mais no plano de Deus do que a maior parte dos cristãos. E por que eu estou falando isso? Porque a maior parte dos cristãos não acreditam que a igreja estará na grande tribulação, mas assim como Deus tem preparado as suas duas testemunhas para o período da grande tribulação, nós vemos também Satanás preparando as suas duas testemunhas para fazer oposição ao povo de Deus na grande tribulação. E eu dou risada, queridos, porque hoje nós cantamos na igreja louvores, dizendo que a igreja será arrebatada num piscar de olhos, de maneira repentina, de que a igreja não estará na grande tribulação, só que Satanás está preparando as suas duas testemunhas porque ela acredita mais no ensino das duas casas de Israel, no ensino das duas testemunhas, do que a maior parte dos cristãos. Eu tenho conversado com alguns amigos queridos a respeito do ensino das duas casas de Israel, ou alguns até citam antes de eu falar, e muitos olham para o ensino das duas casas de Israel e dizem, até tem base bíblica isso que você está falando. Só que as pessoas não conseguem compreender, queridos. Esse é um ensino fundamental para que a igreja saiba o que ela passará no tempo do fim.
Então, quando nós olhamos para essa situação que Esdras e Neemias passaram, né, essa oposição que eles sofreram, é justamente o espelho de Satanás. Eu vou falar no decorrer desses vídeos sobre isso, mas você precisa entender. Assim como Esdras e Neemias, Caleb e Josué, Paulo e Silas em determinados momentos, nós vamos ver que as duas testemunhas do Senhor que são tipificadas através da vida e dos ministérios desses homens, Satanás ele também vai levantar a sua antiobra ou as suas duas testemunhas, e isso nós conseguimos ver relatado lá em Apocalipse no capítulo 13, quando se levanta a besta da terra, e essa besta da terra ela tem 2 chifres, justamente fazendo oposição às duas testemunhas do Senhor. Depois, se você estiver nessa altura do vídeo e você não assistiu o espelho de Satanás, que é justamente essa anti-obra, Satanás ele vai espelhar as duas testemunhas do Senhor, nos mostrando, através da palavra de Deus, que ele acredita muito mais no ensino das duas casas de Israel do que a maior parte dos cristãos. Se você não assistiu esse vídeo, deixa um comentário aqui nesse vídeo de hoje e eu vou disponibilizar o link nos comentários para que você assista como Satanás acredita muito mais nesse ensino das duas casas de Israel do que a maior parte dos cristãos. Agora, nós estamos vendo aí na tela o versículo 1 dizendo que, tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Você sabe o que significa Sambalate? O nome Sambalate? Na verdade, é um nome que tem origem estrangeira. Sambalate, ele era moabita, e Sambalate significa força. Nós vamos ver no decorrer, no relato desse texto, que uma outra figura que faz oposição a Esdras e Neemias se chama Tobias. Tobias, que era um amonita, que era de Amon, e Tobias significa Deus é bom. Agora, nós vemos que essas duas testemunhas que fazem as duas testemunhas de Satanás, ou a anti-obra, um significa força e o outro significa Deus é bom. E nós vemos aqui, queridos, uma tipificação, inclusive, no significado do nome deles. Por quê? Porque Sambalate significa força, e nós vamos ver no final dos tempos que aquele maligno, o iníquo, ele se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus, e ele não reconhecerá o Deus dos seus pais, porque ele reconhecerá o Deus das fortalezas. Ele terá muita força, ele terá domínio sobre as nações. Outra coisa que nós vemos, o nome de Tobias significa Deus é bom, e é muito interessante você ver porque que essa besta que ela sobe da terra, ela terá uma aparência de cordeiro, mas falará como dragão. Vamos continuar no texto? Então Sambalate, ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Nós sabemos que Deus ele promoverá sua ira aqui nessa terra, só que na grande tribulação, a igreja estará sofrendo a perseguição porque Satanás, através de suas testemunhas, através da besta que sobe da terra, da besta que sobe do mar, estará promovendo a sua ira contra o povo de Deus. E quando nós olhamos isso, nós precisamos compreender que neste tempo aqui, Neemias e Esdras, que são figuras das duas testemunhas para o tempo do fim, são aqueles que vão estar reedificando os muros. Só que esses muros não são literais, como na época deles, mas as duas testemunhas do Senhor serão usadas com poder e graça para promover uma reconstrução espiritual. Quer ver? Neemias representa, ou o nome de Neemias significa o Senhor conforta. E Esdras, o nome de Esdras em hebraico significa ajuda. E você vai notar, queridos, que quando a igreja ela é conduzida para o deserto dos povos, Deus estará conduzindo essa igreja sobre as duas asas da grande águia, que na verdade representa o mover do Espírito do Senhor através dessas duas testemunhas. Porque Neemias, o nome de Neemias, que também nos ajuda a compreender que ele faz parte das duas testemunhas. Por que o nome de Neemias significa o Senhor conforta? Porque o Consolador, aquele que nos conforta, estará agindo com poder e graça através das duas testemunhas. O nome de Neemias significa o Senhor conforta, e assim como figura das duas testemunhas, essas testemunhas no tempo do fim estarão sendo usadas com poder e graça por aquele que conforta, pelo nosso Consolador, que é o Espírito do Senhor.
A ajuda, que esse nome de Esdras, que significa ajuda, é justamente a ajuda que o Senhor Deus estará dando no período em que as testemunhas do Senhor estarão agindo com poder e graça. Você vai ver em alguns textos em Apocalipse que Deus estará promovendo ajuda, socorro, a igreja do Senhor estará recebendo essa ajuda, sendo ali sustentada no deserto, porque Deus estará agindo com poder e graça, assim como o Senhor foi com Israel na antiga aliança, o Senhor estará promovendo essa ajuda, e o Senhor estará confortando a sua igreja, que é essa igreja que sobe do deserto, aquela noiva, aquela mulher de Cantares, subindo do deserto para encontrar com o seu amado. Então, quando nós olhamos para o nome de Neemias, nós vemos que Neemias representa o Senhor conforta, porque nós estaremos sendo confortados, consolados pelo Consolador, que é o Espírito do Senhor. Uma igreja movida pelo poder do Espírito Santo, pelo consolo, pela ajuda do Espírito do Senhor, trazendo socorro. Agora, quando você olha o versículo 2, nós vemos mais indícios de que esse momento em que Neemias e Esdras estavam vivendo ali, era um momento em que a oposição representa também a oposição que a igreja viverá na última semana de Daniel. Olha o versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo de uma obra num só dia? Renascerão? Acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E nós vemos justamente isso, palavras que trazem afronta ao povo de Deus, palavras para fazer com que Neemias parasse ali a reconstrução do muro, e é justamente o que vai estar promovendo a oposição da igreja no tempo do fim. Eu deixei algumas palavras aí em destaque, como, por exemplo, essa palavra aí, sacrificarão. Nós sabemos que hoje nós não sacrificamos mais animais, porque nós vivemos na antiga aliança, porque Jesus Cristo já fez o sacrifício perfeito. Só que sacrifício na palavra de Deus para a nova aliança significa culto ao Senhor. E nós vemos isso na própria palavra. O livro de Apocalipse vai nos dizer que o profeta Daniel vai nos mostrar que o anticristo ou essa oposição tentará acabar com o culto ao Senhor. O profeta Daniel até relata dizendo que será tirado o sacrifício diário. E queridos, quando Daniel cita a retirada do sacrifício diário, ele não está falando de um sacrifício literal, ele está falando a respeito do culto que vai ser proibido na última semana de Daniel. A igreja será criminalizada por cultuar ao Senhor, porque as duas testemunhas estarão causando grandes situações aqui nessa terra, promovendo maravilhas, promovendo catástrofes através de suas profecias. Principalmente nos 3 anos e meio finais desses 7 anos da grande tribulação. A oposição, a anti-obra, as duas testemunhas do maligno estarão dizendo: vocês vão deixar ele cultuar? As autoridades do mundo estarão se opondo ao culto ao Senhor, porque as testemunhas do Senhor serão uma ameaça para o sistema maligno. Outro detalhe que nós vemos, queridos, e é lindo você ver isso, renascerão, né? Ele diz assim, darão cabo da obra num só dia? Renascerão. E é o que nós vamos ver, a igreja renascendo espiritualmente, porque as duas testemunhas do Senhor, como está relatado em Apocalipse capítulo 11, como está relatado em Zacarias capítulo 4, estará ali despertando a igreja que dorme. E é justamente também uma figura que nós vemos das duas testemunhas do Senhor em Mateus capítulo 25, as duas testemunhas que gritam Teruá, que gritam eis o noivo, sair ao seu encontro, fazendo referência para Cantares capítulo 8, que é a igreja que sobe do deserto, porque ela está sendo despertada pelas duas asas da grande águia. Por aquele que nos conforta, por aquele que nos consola, aquele que nos ajuda, como representam os nomes, né, de Neemias e de Esdras. Você precisa compreender, queridos, que a igreja estará renascendo espiritualmente, porque as duas testemunhas do Senhor estarão sacudindo a igreja, acordando e despertando a igreja que dormiu por causa da teologia que tem feito muitos cristãos dormirem em suas vidas espirituais. A anti-obra estará dizendo, o que está fazendo esses fracos cristãos? Esses cristãos aí, eles vão causar um alvoroço no mundo? O mundo estará com um discurso de paz, só que esse discurso de paz será um discurso para oprimir o povo de Deus. Aqueles que estarão profetizando, anunciando a volta de Jesus,
Esses sofrerão grande oposição porque o sistema maligno desse mundo não suportará mais a pregação da palavra e não suportará mais a mensagem do Evangelho de Cristo. O Evangelho que estará sendo pregado em todo o mundo e agindo com poder e graça, promovendo grandes maravilhas, catástrofes nessa terra, anunciando a volta de Jesus Cristo. Ali, Sanbalate e Tobias estavam dizendo: renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E há outro detalhe, queridos, que nós vemos aqui. Por quê? Assim como Neemias e Esdras sofreram essa oposição na reconstrução dos muros, na reconstrução espiritual, nós vemos isso em Neemias capítulo 8, em Esdras também, se eu não me engano, capítulo 6. Tem uma reconstrução espiritual, e vai acontecer a reconstrução espiritual, porque a igreja será levada para o deserto para que Deus fale ao coração da igreja. A igreja só agirá com poder e graça quando ela for tratada no deserto. Nós vemos que esta igreja, ela renascerá da nossa base, a base da igreja, que é Jesus Cristo, que ele é o fundamento, essa é a pedra. E muitas religiões desse mundo vão estar olhando para o cristianismo verdadeiro, protestante, e vai estar dizendo: não, esses fracos cristãos, com esse discurso desse Jesus, não, todos os deuses do mundo são deuses. Não será permitido uma pregação de um Deus único. A não ser quando o anticristo se levantar, ele vai querer ser o único Deus. Só que nós vemos que aquilo que aos olhos do mundo serão considerados montões de pedras, para a igreja de Jesus Cristo é justamente o fundamento para que essa igreja desperte e seja reconstruída espiritualmente. A igreja, quando ela entrar na última semana de Daniel, ela estará sendo revestida com poder e graça por causa das últimas chuvas, das chuvas serôdia. E aí, através desse derramar do Espírito, das últimas chuvas, as chuvas serôdias, a igreja estará sendo reconstruída espiritualmente, assim como os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Agora, olha o versículo 3. Estava com ele, com Sanbalate, estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E é muito interessante, queridos, porque nós olhamos aqui, o versículo 2 até fala a respeito de que Sanbalate e Tobias tinham muitos irmãos e eles fizeram uma espécie de concílio para saber o que eles fariam para que Neemias e Esdras não reconstruíssem o muro. Eles fizeram um concílio entre os irmãos ali, e é justamente o que nós vamos ver a antiobra, essa besta que sobe da terra com seus 2 chifres, reunindo agora as nações. E aí nós vamos ver a besta que sobe do mar, o mar que representa povos, línguas, nações. Essa besta do mar, ela subirá, as nações reunidas, um concílio de nações, tentando controlar todo mundo, conseguindo controlar todo mundo, só que não vai ter poder sobre a igreja do tempo do fim. Quando Tobias, aqui no versículo 3, ele se levanta, é justamente a outra parte desses 2 chifres, né? Os 2 chifres, a besta que sobe da terra, são 2 chifres, representados aqui por Sanbalate e Tobias. Esses 2 chifres estarão fazendo um concílio para que a igreja seja perseguida, porque o mundo estará sofrendo com o monitoramento. Lembra, Apocalipse capítulo 12 nos mostra que este mundo estará vivendo debaixo da visão ou dos olhos da serpente, esse monitoramento mundial que muitos hoje ainda pensam que essa é uma espécie de teoria da conspiração. E justamente pelo mundo, e justamente por causa disso, o mundo estará sofrendo com esse monitoramento, o mundo será pego de surpresa, porque o anticristo se levantará e fará oposições às organizações dessas nações que estão sendo controladas pelo grande dragão, né? Satanás, ainda de maneira invisível, mas cada vez mais ele vai mostrando aqui a sua face, controlando as nações e controlando um povo específico do mundo, que já eu vou falar. Então Tobias, ele se levanta, também fazendo ali, completando essa besta da terra. Lembra, a besta da terra tem 2 chifres. Tobias, ele se levanta para fazer oposição ao povo de Deus. Agora, você olha que esta fala de Tobias é justamente a blasfêmia contra os servos do Senhor, contra o Cordeiro. Você vê que a fala de Sanbalate e a fala do próprio Tobias é uma fala que nos mostra muito bem o que essa anti-obra estará fazendo no tempo do fim. Blasfemando contra Deus, blasfemando contra os servos de Deus e tentando oprimir o povo
O povo que tem Jesus Cristo como base, como pedra de sua fé. Olha o versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Aqui nós estamos vendo, no meio do relato, Neemias está orando. E essa será a tônica das duas testemunhas para o tempo do fim. Uma igreja que não ora, que não se coloca diante da presença de Deus diariamente. Essa é uma igreja que não compreendeu que o poder e a graça do Senhor vem através da vida de oração e da vida de meditação na palavra de Deus. Esse versículo 4 registra justamente a oração de Neemias no meio ali da aflição, no meio ali da oposição, porque a igreja de Cristo será uma igreja que estará vestida de pano de saco, e como diz Apocalipse capítulo 11, como diz Zacarias capítulo 4, é uma igreja que está diante do Senhor de toda a terra, ou as duas testemunhas, os dois ungidos que estarão perante o Senhor de toda a terra, ou seja, é uma igreja conhecida no mundo espiritual por causa de sua vida diária de oração. Olha só o versículo 5. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Aqui nós vemos Neemias orando, falando ao Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo a oposição que nós estamos sofrendo? E é justamente o que a igreja do tempo do fim estará orando. Por quê, queridos? Porque Deus estará promovendo essa ajuda, esse socorro. O Senhor estará consolando a igreja no deserto dos povos, como representa os próprios nomes de Neemias e de Esdras. Só que essa igreja, ela estará pedindo o agir e o mover de Deus sobre essa terra. Uma igreja que não ora, não tem o poder, não tem o favor de Deus, e as duas testemunhas do Senhor estarão profetizando, e Deus estará cumprindo catástrofes aqui nessa terra, justamente por causa dessa vida de oração, essa vida de santidade que as testemunhas estarão vivendo. Olha o versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Edificar o muro, para nós, da nova aliança, significa o despertar. Você lembra quando o apóstolo Pedro fala, nós vemos em algumas cartas de Paulo, eles fazem referência a respeito da Igreja de Cristo como um edifício que está sendo criado, ou um edifício que está sendo construído. Cada um de nós somos pedras vivas, e como pequenos cristos nós somos espécies de bloquinhos. Cada cristão faz parte da reconstrução desses muros, e quando o texto aqui de Neemias capítulo 4, o versículo 6 fala a respeito deste muro estar sendo construído, deste muro estar sendo construído ali, sendo retificado, e ele é construído até a metade, é justamente essa situação, esse processo da igreja sendo reconstruída espiritualmente. A igreja estará sendo enviada ao deserto porque ela está crescendo e se edificando. Você sabia que a igreja se edifica a si mesma? Como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, a igreja será obrigada a congregar, a conviver no período da grande tribulação, justamente porque ela estará se edificando a si mesmo em amor. Nós só conseguimos nos edificar congregando, tendo vida de oração, vida de meditação na palavra de Deus e congregando, convivendo com santos, nos edificando a nós mesmos em amor. Então, Neemias está relatando aqui que os muros estavam sendo reconstruídos, mas estavam pela metade. A igreja estará sendo reconstruída e viverá esse processo de reconstrução espiritual. Cada um de nós, como pedras vivas, estamos nos edificando a nós mesmos. A igreja se edifica a si mesma e ela, como um edifício, vai colocando ali cada bloquinho, e em cada processo e em cada vivência com o Senhor vai sendo edificada como um muro, como um edifício que está sendo construído. O corpo de Cristo se edificando a si mesmo em amor. Olha o versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, guarda bem esse termo, os amonitas e os asdoditas, que a preparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Nós estamos vendo aqui no versículo 7, mais uma vez, aqueles que como tipologia, apenas como figura, Sambalate e Tobias,
que representam os dois chifres da besta que sobe da terra, que fazem oposição ao povo de Deus, que fazem oposição às duas testemunhas do Senhor. As duas testemunhas de Satanás, que fazem oposição às duas testemunhas do Senhor na última semana de Daniel. Queridos, eu deixei em destaque aí a palavra arábios. E é óbvio que eu não posso falar com as próprias palavras para que não tenhamos problemas aqui no vídeo. Talvez isso seja um problema daqui a alguns meses ou anos. Mas quando você olha o surgimento da besta da terra, e lembre-se, a besta da terra, ela é justamente uma besta que sobe da terra, e quando nós falamos de terra, nós estamos falando de povos, línguas, nações e de uma grande religião que vem da descendência de Abraão, essa grande religião que vem da descendência de Abraão como a areia do mar, como o pó da terra, uma descendência literal, uma grande religião, você sabe muito bem, essa besta que sobe da terra, que ela tem dois chifres, esses dois chifres, esta palavrinha que eu deixei aí sublinhada é dessa grande religião, e você vai ver em vários profetas, quase todos os profetas. Nós vemos o profeta Naum, nós vemos o profeta Miqueias, nós vemos um livro que é maravilhoso para que entendamos isso, é Obadias. Muitos não sabem que Obadias é um livro escatológico, nos mostrando que todas aquelas nações que estão ao redor de Israel hoje serão ferramentas para que aquela grande religião, que é a besta que sobe da terra com esses dois chifres, fará oposição ao Israel literal e também fará oposição ao Israel espiritual, que é o Israel da promessa. Sambalate e Tobias, os arábios, são aqueles que vão estar promovendo a grande tribulação. O ápice da grande tribulação será lá no Oriente. Israel será a nação que mais vai sofrer com essa grande tribulação, justamente por causa daqueles povos que estão ali ao redor. Eu não preciso mais falar, não vou dar nome à religião, não vou dar nome ao povo, mas você entendeu muito bem. Nós vemos toda a palavra de Deus nos mostrando isso. Em toda a história de Israel, o Israel da antiga aliança e o Israel espiritual, o Israel da promessa, sempre a maior oposição ao povo de Deus foram justamente esses povos que estão ao redor de Israel hoje, aquela grande religião. Aqueles que descendem de Ismael, aqueles que descendem de Esaú, são aqueles que sempre fizeram oposição à promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós olhamos Sambalate e Tobias, nós vemos eles como um espelho fazendo oposição ao povo de Deus. Olha só, queridos, as semelhanças. E tudo isso que eu estou falando não é um achismo meu. Tudo isso que eu estou falando, você encontra aqui nos links que eu deixei na descrição, que são estudos que fazem paralelos com esta palavra do vídeo de hoje. Olha o versículo 8. O versículo 8 diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. A união dos povos contra a igreja no tempo do fim. Eu acabei de falar para você das nações ao redor de Israel. O ápice ou a região que mais sofrerá com a grande tribulação, com a oposição do anticristo, é justamente Israel. Só que Israel sofrerá ali, literalmente, as nações ao redor vão estar oprimindo Israel. Nós vemos isso em vários textos da palavra. Deus falando para o Israel da carne, esse Israel que nós conhecemos, que eles sofrerão por não terem reconhecido a aliança, a nova aliança. Só que a igreja também sofrerá essa oposição, porque as nações se ajuntarão em comum acordo para oprimir o Israel literal, o Israel na carne, e oprimir o povo de Deus. Agora, queridos, olha aí o versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Quando a igreja, no tempo do fim, estiver ali vivendo o ápice, o poder do Espírito Santo, os benefícios das últimas chuvas, essa igreja estará agindo com poder e graça e Deus estará promovendo maravilhas por causa de sua vida de oração. A igreja agirá espiritualmente com poder e graça, mas a igreja também terá estratégias para ser sustentada no deserto.
Uma igreja que ora é uma igreja que é esperta espiritualmente, que tem um discernimento espiritual fora do normal, mas essa igreja também terá estratégias no mundo físico. Você já parou para pensar como que essa igreja viverá fisicamente, conviverá fisicamente? Essa igreja receberá uma estratégia espiritual conduzida pelo Espírito do Senhor, mas também terá estratégias no mundo natural. Uma igreja que ora, que busca a presença do Senhor Deus. Olha o versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Aqui nós estamos vendo Judá, que na verdade é o reino de Judá, o povo daquele reinado que estava ali, aquele ajuntamento de pessoas, eles estavam em um mutirão para a reconstrução do muro. Você sabe muito bem que o reino de Judá representa uma das duas testemunhas. Você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel para saber o que eu estou falando. Mas nós vemos aqui que as testemunhas do Senhor estarão ali sofrendo, agindo com poder e graça, mas sofrendo com a opressão dessa oposição. E essa igreja estará ali clamando pela ajuda do Senhor por causa dessa aflição. Muitos vão perder suas forças, muitos vão ter vontade de voltar para a terra da escravidão, de voltar para o sistema do anticristo que estará sendo monitorado, que estará vivendo com a marca da besta, só podendo comprar com essa marca, só podendo vender com essa marca. E muitos servos do Senhor vão querer desfalecer, mas aí está a importância do congregar. A igreja estará edificando-se a si mesmo em amor, a convivência fortalecerá a igreja como o corpo de Cristo, e a igreja será fortalecida nessa reconstrução espiritual. Então, queridos, nós vemos aqui que essa igreja de Jesus Cristo estará agindo com poder e graça, e nós vemos que Esdras e Neemias representam as duas testemunhas do Senhor, assim como Sambalate e Tobias representam os dois chifres, aqueles que serão as duas testemunhas de Satanás, fazendo a antiobra, oposição contra o povo de Deus. Queridos, nós vamos finalizar aqui o vídeo 1, para que esse vídeo não fique maior ainda. No próximo vídeo nós daremos continuação a esse estudo a respeito de Neemias e Esdras como figuras, apenas semelhanças das duas testemunhas do Senhor, de Apocalipse capítulo 11, de Zacarias capítulo 4, que é o povo de Deus, representados ali pelos povos judeus e gentios, como nos estudos que nós temos falado. Nós vamos dar continuidade para que você saiba. A igreja será sustentada com poder e graça, mas essa igreja vai estar engajada na reconstrução dos muros espirituais, na edificação. Esse edifício que estará crescendo, que estará aumentando os muros espirituais para que a igreja venha agir com poder e graça mediante o Espírito do Senhor. Fica comigo aqui e nós daremos continuidade a esse estudo. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado para as nossas próximas meditações.